Meus irmãos, que a paz de Cristo Jesus possa continuar reinando no seu coração. Eu quero desejar a você que você tenha uma noite de paz, uma noite de vitória, uma noite de alegria na presença do Senhor. Aqueles que estavam trabalhando no dia de hoje, né? O dia é corrido, mas graças a Deus nós estamos chegando para a gente conversar nessa nossa live, conversar sobre a palavra de Deus. Hoje eu tenho um tema muito interessante para a gente conversar, já já você vai saber. E esse tema eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. Eu tenho certeza que você vai se prender a esse tema. Nós vamos aprender na palavra de Deus sobre o livro de Provérbios, um texto maravilhoso, algumas advertências que se tem nesse texto e que servirá para o nosso crescimento espiritual. Mas antes eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco, né? Vocês que estão chegando agora na live, vocês estão percebendo que houve uma pequena mudança de horário aí na live, né? Nós adiamos a live em 15 minutos. Por que isso? Porque nós chegamos do trabalho e às vezes a gente chegava muito em cima do horário para ajeitar as coisas, para fazer a live. Então eu cheguei um pouquinho para frente, 15 minutos para ter um pouquinho de espaço, porque para você montar as coisas, para você fazer as coisas direitinho, dá um pouquinho de trabalho. Mas nada com que venha a atrapalhar e a prejudicar aquele que está aqui, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a Ele nós devemos glória, a Ele nós devemos glória eternamente. Se você crê, você vai dizer amém. Amém?
Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Eu quero deixar para vocês, meus irmãos, antes de a gente meditar no nosso tema da noite, eu quero deixar para você o Salmo 117. Salmo 117. Salmo 117. Eu quero ler com você aqui o Salmo 117. E esse salmo é um salmo de louvor ao Senhor. E nós vamos ver o que é que Deus está falando nesse salmo para mim e para você. O Salmo 117. Diante das adversidades, dos problemas, de tudo aquilo que acontece nesse mundo difícil e neste mundo que eu chamo também de tenebroso, esse texto aqui, né, diante de tantas mais notícias que nós recebemos do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas esse texto aqui nos ensina algo interessante, e aqui eu quero compartilhar com você esse texto do Salmo 117, tá? Que diz assim, o Salmo 117. Todos acharam? Vocês estão com sua Bíblia aí? Você que está com sua Bíblia aqui nessa live, abra sua Bíblia aí no Salmo 117. Salmo 117. Tá? Diz assim: louvem ao Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem. Vou repetir. Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem. Olha o que aqui diz o versículo 2. Por que nós devemos louvar o Senhor? Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Olha que interessante esse Salmo 117, onde o salmista, ele fala desse salmo de louvor. Ele diz o seguinte, ele orienta que nós louvemos ao Senhor, todos os gentios, todos os povos louvem a Deus, independente das circunstâncias, nós devemos louvar a Deus. E o próprio Salmo diz por que nós devemos louvar a Deus. Olha que interessante. O versículo 2. Por que nós devemos louvar a Deus? O próprio Salmo aqui está dizendo. O versículo 12 vai dizer: porque grande é a sua misericórdia. Deus é misericordioso. Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a sua fidelidade dura para sempre. Na sua Bíblia pode ter aí: a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, este salmo é uma referência para mim e eu quero compartilhar ele com você. Nós devemos louvar ao Senhor pelas suas misericórdias. Deus, ele é misericordioso para conosco, nós não merecemos nada. A sua misericórdia, ela não tem fim. E o texto diz que Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Ele que guarda a sua casa, Ele que guarda a sua família, Ele que guarda os seus, Ele que cuida de você, Ele que tem abençoado, tem protegido os seus filhos, Ele que tem te conduzido, te levado até o trabalho, tem te trazido em paz, Ele que não tem deixado faltar nada na sua casa, Ele que tem feito com que você receba as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel. Deus, ele é fiel. E em cima dessa fidelidade que nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos agradecê-lo pelos seus feitos. Nós vamos louvá-lo pelo seu feito, pelas suas maravilhas, por tudo aquilo que ele tem feito conosco, né? Porque Deus, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode orar comigo agora? Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Senhor, nesta hora queremos te louvar, Senhor. Queremos te exaltar. Queremos te bendizer. Ó Senhor, te glorificar. Independente, Senhor, das circunstâncias, das adversidades, das causas, dos problemas, mas o nosso foco é o Senhor. E a tua fidelidade, o teu amor, as tuas misericórdias que elas não têm fim, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor por todo o seu cuidado, por todos os seus livramentos.
Somos gratos, ó Deus, pela nossa saúde, apesar das adversidades, apesar de estarmos no meio de uma pandemia difícil, onde nós nunca passamos por isso. E se nós estamos aqui hoje, é por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor, da tua misericórdia. Ah, Deus, eu não me canso de te louvar, eu não me canso de te exaltar, porque o Senhor merece. O Senhor merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória das nossas vidas. E nessa hora, Senhor, nós queremos te agradecer por todas essas pessoas que estão aqui conosco, conectadas nesta live, ó Deus, conectadas aqui conosco. Nós queremos te agradecer por ele ter se importado, por ele ter vindo aqui, ó Deus, e estar participando conosco desse momento especial. Um momento de oração, um momento de crescimento da palavra de Deus, porque o povo, Senhor, perece por falta de conhecimento da tua palavra, e tem muitas pessoas que não têm se importado com isso, têm, ó Deus, aproveitado a oportunidade, Senhor, muitas vezes dessa pandemia, para colocar para fora aquilo que estava no íntimo do seu coração, ó Deus, cometendo coisas que não te agradam, ó Deus, e nesta hora eu te peço que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Tenha misericórdia dos seus. Tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que estão enclausurados em casas. Aqueles que estão de quarentena, Senhor, fechados. Tenha misericórdia. Aqueles que estão sentindo solitude, que estão sentindo solidão agora. Que o Senhor tenha misericórdia e conforte os corações. Porque o Senhor é o conforto, o Senhor é o consolo. O Senhor é a força. O Senhor é o Deus da força. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus da força. É o Senhor que encoraja a vida do homem. E eu te peço que o Senhor venha encorajar a vida das pessoas, que nós não estamos só. O Senhor está conosco, por isso nós te louvamos. Amém. Nós não estamos só nessa pandemia, o Senhor está nos protegendo, guardando a nossa casa, guardando as nossas famílias, e nós precisamos crer nisso. E nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer e também te pedir por todas as pessoas, todos os pedidos que forem aqui alçados, que o Senhor tenha a misericórdia, que o Senhor abençoe. Várias pessoas, ó Deus, têm se curado, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos livramentos, pela saúde estabelecida, pela vida das pessoas que estavam nos hospitais e conseguiram sair para a glória do Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te exaltamos por isso, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias, Senhor. E nós te agradecemos por toda a recuperação de saúde. Ó Deus, e nesta noite nós queremos que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, que haja aqui, Senhor, transformação de vida, que haja melhora espiritual, que haja crescimento espiritual na vida das pessoas, que as pessoas saiam de uma mediocridade de vida, mas que eles venham, Senhor, a buscar a tua presença, venham crescer, venham avançar rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Amém. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a presença de todos que estão aqui, né, nesta live. E nós temos uma palavra para você. Já já eu estarei falando sobre esse tema interessantíssimo. Eu gostaria de compartilhar com você. Já já eu estarei falando sobre ele. Mas antes eu queria te lembrar que hoje nós estamos apenas com a transmissão aqui no Instagram, tá? Nós estamos apenas com essa transmissão no Instagram, mas no domingo nós estaremos transmitindo o nosso culto no Instagram e no YouTube, e nós estamos trabalhando uma série de mensagens superando o medo. Então, desde já, eu já queria te convidar para que você estivesse conosco no próximo domingo, neste culto, onde nós estaremos falando sobre superando o medo. E nós já começamos essa série de mensagens. A semana passada nós já falamos. Se você tiver interesse em ouvir, vai lá no nosso canal, lá no canal da igreja, na Primeira Igreja Batista de Fazenda Grande 4, PIB Fazenda Grande 4, e acesse lá e você vai ver a mensagem, vai ver o culto, aquilo que nós falamos sobre superando o medo. E vamos dar continuidade semana que vem, no domingo. Se você tiver interesse de querer aprender mais sobre superar os seus medos, os nossos medos, que você esteja comigo lá no próximo domingo às 18h30. Hoje eu quero falar sobre um tema interessante, e aqui eu quero chamar a sua atenção.
tá? Eu quero chamar a sua atenção, você que é crente em Jesus Cristo, você também que não é, você que está aqui que é amigo, você que está nesta live aqui conosco, nós temos uma palavra de Deus para você e eu quero compartilhar esse texto agora, quero chamar a sua atenção e quero te pedir que se você puder, desligue sua televisão, se desconecte agora com o mundo virtual, e se conecte com esta palavra, porque Deus, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Através dessa palavra, Deus vai mudar a sua história. Eu tenho certeza disso. Creia nisso. Eu quero pedir a você que você desconecte agora. E eu quero um texto com você e quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6. Eu estarei falando sobre o tema 7 coisas que Deus detesta. 7 coisas que Deus detesta. 7 coisas que Deus detesta. Estarei falando sobre esse tema, tá? Aqui agora. Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19. Abra sua Bíblia comigo. Sete coisas que Deus detesta. Provérbios capítulo 6, versículo de 16 até o versículo 19. Você quer saber o que é? Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 6, de 16 a 19. Provérbios 6, de 16 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Você achou? Pronto, diz assim a palavra de Deus, ó, a partir do versículo 16, diz assim: 6 coisas, olha aí, 6 coisas Deus odeia e a 7ª a sua alma detesta. 6 coisas Deus odeia e a 7ª a sua alma detesta. Primeira coisa está no versículo 17: olhos cheios de orgulhos. Segundo, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. E o versículo 19, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. Eu vou repetir esse texto aqui de Provérbios, vou ler com você novamente, porque a nossa referência é a palavra de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse aqui a partir do versículo 16. Provérbios 6, 16. Assim, 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Versículo 17. Olhos cheios de orgulhos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. 18. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, e testemunha falsa que proferem mentira e que semeiam discórdia entre os irmãos. Bom, eu quero começar essa palavra aqui falando sobre, se eu fosse pedir alguns exemplos para vocês aqui, de coisas que nós detestamos. Se eu fosse chegar aqui para vocês que estão comigo nessa live e perguntasse, me cite aqui coisas que vocês detestam. Talvez nós passaríamos muito tempo falando de determinadas coisas que nós detestamos na vida. Nós detestamos, nós odiamos muitas coisas. Mas uma dessas coisas que nós talvez falaríamos, nós talvez não imaginássemos que o nosso Deus também não concorda, também não se agrada, também ele não acha olhos interessantes em determinadas coisas contidas nesse texto que nós falamos. E neste texto que nós acabamos de ler, encontramos o que Deus detesta. E que também, já que Deus detesta, nós somos servos dele, né? E Deus, ele é uma referência para todos nós. E se Deus detesta, nós também devemos detestar. É a lógica. Se o nosso Deus que nós servimos detesta, nós também devemos detestar e, consequentemente, nos afastarmos daquilo que Deus detesta.
Então, se eu tenho um Deus como minha referência, e Ele me fala na sua palavra que Ele detesta algumas coisas, eu não posso ser amigo, eu não posso compartilhar das coisas que Deus detesta. Essa é a lógica. Consequentemente, eu como servo de Deus, eu também preciso me afastar. Eu também devo detestar as coisas que o meu Deus, que a minha referência detesta. Então eu vou falar aqui 7 coisas interessantes e nós vamos compartilhar isso aqui com você. Eu vou começar pela primeira. A primeira coisa está aí no texto de referência que nós acabamos de ler, está no versículo 17. Está no versículo 17. A primeira coisa que Deus detesta. Você que está chegando agora na live, eu estou falando sobre Provérbios até o 19. Eu estarei falando a primeira coisa agora. A primeira coisa que Deus detesta, tá? São os olhos altivos. O texto diz aqui no versículo 17, a primeira parte: olhos cheios de orgulho. Então, se tem uma coisa que Deus detesta, são os olhos altivos. Pastor, o que é isso? Olhos altivos. São os olhos orgulhosos. Deus, ele não se agrada das pessoas que são orgulhosas. Olhar orgulhoso. Olhar como quem domina o tempo. Como quem domina as estações. Olhar de domínio. Olhar de alguém que se julga, que se acha superior. Alguém que se acha o dono da razão. Alguém que se acha o pode tudo. Alguém que se acha a referência. Esse olhar altivo, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Isso não é eu que estou dizendo, não. É o texto. Deus não se agrada de olhos cheios de orgulho. E, infelizmente, nós temos encontrado isso principalmente no seio, na vida das pessoas. Pessoas que se julgam superior por alguma coisa. Talvez as pessoas achem, porque tem uma condição financeira, se achem superior às outras. O Covid-19, a pandemia está mostrando que todos nós somos iguais. Se você pegar a Covid-19, você vai morrer, você tendo dinheiro ou não. Ou você pode morrer, né? Você pode morrer igual a alguém que tem dinheiro ou não. A UTI que serve para o pobre serve para você também, que tem uma condição financeira. Então, cuidado com os olhos altivos. Deus, ele se agrada dos humildes. Porque às vezes nós nos achamos que nós somos isso. Você é um tocador, você é um cantor, você é um levita, você é alguém que louva na igreja. Eu quero dizer para você que a sua referência é Cristo, não é a sua voz. A sua referência não é o seu talento, porque você sabe tocar um instrumento. A sua referência deve ser Cristo. Não é porque você sabe manejar bem a palavra de Deus que você se julga superior às pessoas. Não, não deve ser assim. Deus, ele não se agrada daqueles que são orgulhosos. Você não domina o tempo. Isso não é um perfil seu. Você não deve dominar as pessoas. Você não deve julgar as pessoas. Cuidado com isso. Cuidado. Porque Deus, ele detesta esse tipo de coisa. Isso aos olhos do Senhor, ele não se agrada. Cuidado. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu vou para a igreja, eu faço isso. E isso hoje não é referência. Isso hoje não é referência. A referência é a sua comunhão com Deus. A sua intimidade com Deus. Quem é você? Tem um livro interessante. Quem é você que não tem ninguém, quando não tem ninguém olhando? É interessante esse livro. Então Deus, ele olha isso. Você não pode tudo. Mas Deus, ele pode tudo. Você não é nada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então não se julgue superior, não se ache superior porque você tem um talento, porque Deus te deu um dom, porque Deus te chamou, porque Deus te deu um ministério, porque isso, você não é diferente de ninguém. Não se ache superior por causa disso.
Seus olhos altivos, Deus condena. Olhos orgulhosos, Deus condena. Olhos cheios de orgulho, Deus condena. Deus detesta. E se você é servo de Deus, você não vai procurar andar com a vida fazendo as coisas que Deus detesta. Então eu quero dizer para você nesta noite, nesta live, que se tem uma coisa que Deus detesta, são os olhos altivos. Aprenda isso. Segunda coisa interessante que eu quero partir para você aqui. A segunda coisa interessante que Deus detesta está aí no texto. Eu estou no versículo 17. Primeira coisa é olhos cheios de orgulho, que nós falamos sobre olhos, né? Sobre olhos altivos, olhos cheios de orgulho. Agora nós vamos falar a segunda coisa. A segunda coisa interessante aqui que Deus detesta está no versículo 17. Olhos cheios de orgulho. Segundo, língua mentirosa. Língua mentirosa. A mesma língua, preste atenção aqui que eu quero falar para você. Você que é servo do Senhor, você que está aqui, você sendo crente ou não, eu quero dizer para você que a mesma língua que nós louvamos a Deus, preste atenção, a mesma língua que nós pegamos o microfone, a mesma língua que nós no meio da igreja, a mesma língua quando nós estamos em casa, quando nós colocamos o louvor, quando nós aumentamos o som, e nessa pandemia a gente canta, faz e acontece. Essa mesma língua que louva a Deus, essa língua também pode ser usada para amaldiçoar a vida das pessoas. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Essa língua que é uma referência para louvar a Deus, essa língua também pode prejudicar a vida do próximo, a vida das pessoas. Então o mentiroso, aquele que fica de canto em canto cochichando, dando ouvidos, falando coisas, envenenando a vida das pessoas, envenenando a vida dos irmãos, dos servos de Deus, cuidado. Envenenando contra alguém, cuidado, porque isso Deus não se agrada. Você louva a Deus de manhã e à noite você envenena contra as pessoas, você envenena. Você falando mal das outras pessoas. Preste atenção, talvez o que eu vou falar aqui você não goste de ouvir. Mas cuidado, porque Deus pode estar falando com você. Cuidado com as suas críticas. Aquilo que você fala, que pode derrotar uma pessoa, que pode fazer uma pessoa ficar no chão. Cuidado. Cuidado com aquilo que você levanta, cuidado com aquilo que você fala. Você pode estar proferindo mentiras gravíssimas. E isso Deus detesta. Está escrito. Deus detesta isso. Você não pode usar da sua boca para louvar ao Senhor. De manhã e à noite você ser alguém que profere mentiras. Alguém que você quer atingir, falar da derrota. Então, se tem uma coisa que Deus detesta, é a mentira. Cuidado com os cochichos. Com quem você anda falando e o que você anda falando. Cuidado. Se você não tem certeza daquilo que você está falando, não fale. Porque Deus não vai se agradar de você. Deus ele não vai se agradar da sua atitude. Você falar aquilo que você não sabe. Sabe o que acontece no meio do povo de Deus? O povo de Deus precisa acordar. O povo de Deus precisa entender que a palavra de Deus é muito mais séria do que aquilo que ele pensa. As pessoas pensam que a palavra de Deus é só pegar, citar versículos e pronto. É muito mais do que isso. Há uma profundidade maior do que isso. Há promessas em cima disso. Há bênção em cima disso. E também a condenação em cima disso. Então, não é pelo fato de você louvar a Deus de manhã e à noite você falar mal das pessoas que você não vai sofrer consequências. Então eu quero dizer para você aqui que está comigo nessa live, Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as críticas que você faz. Cuidado com o que você está falando. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E o texto vai dizer que se tem uma coisa que ele detesta, é a língua mentirosa. Eu vou falar aqui a terceira coisa. A terceira coisa interessante, e aqui eu quero compartilhar
com você a terceira coisa, né, interessante que Deus detesta, está no texto. Está no texto, no versículo 17. A terceira coisa que Deus, ele detesta é mãos que derramam sangue inocente. Está aqui o texto no versículo 17. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Toda forma de ódio contra alguém, toda violência contra alguém, praticada contra alguém, todo ato de violência, todo ato de ódio, todo ato de rancor, tudo isso, em referência a alguém, Deus não se agrada. Deus detesta. Mãos que derramam sangue inocente. Semeia no seu coração. Talvez até você não seja capaz, ou você ainda não cometeu o ato, mas no seu coração você maquinou isso. O seu orgulho, a sua necessidade de aparecer, a sua necessidade de você ser visto ou vista. Talvez se tem alguém que está em uma situação em que você ache que aquela pessoa não deveria estar ali, quem deveria estar é você, e no seu coração você maquina a morte, até mesmo a morte daquela pessoa. Cuidado. Cuidado. Isso Deus detesta. Mãos que derramam sangue inocente. Cuidado com isso. Deus, ele não se agrada desse tipo de atitude das pessoas. E eu quero dizer para você uma coisa aqui. Isso não deveria estar no meio da igreja, mas infelizmente está. Muitas vezes acontece isso. Isso está no meio da igreja. Não deveria mais estar. A concorrência, essas coisas estão no meio da igreja e Deus não se agrada disso. Então eu quero dizer para você que todo ódio, toda violência, todo rancor, tudo aquilo que tem a intenção de prejudicar a vida de algum inocente, Deus, ele não se agrada. E eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando ao seu coração. Deus, ele não te trouxe aqui à toa. Eu orei e disse ao Senhor, manda para essa live, ó Deus, as pessoas que precisam ouvir esta palavra. E Deus te trouxe aqui, é porque ele quer falar ao seu coração. Eu não tenho dúvida. Então, se tem uma coisa que Deus não se agrada, é quando se derrama sangue inocente. Atos inocentes. Que você possa ter essa consciência. Você é servo de Deus e você não quer estar em desacordo com o Senhor. Eu quero falar aqui 4 coisas, são 7. E eu quero falar da 4ª coisa hoje, para dar tempo e a gente não passar para outro dia. Eu quero falar da 4ª coisa aqui interessante. Está no texto, você está com sua Bíblia aberta, eu estou em Provérbios capítulo 6, versículo de 16 até o 19. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e corações que tramam projetos iníquos. A quarta coisa que Deus detesta, o texto vai dizer, são corações que fazem planos perversos. Corações que derramam, corações que tramam projetos iníquos, planos perversos. E eu quero dizer aqui para você que a própria Bíblia vai nos dizer que é do coração que provém todas as coisas. No coração provém também todo o mal. O assassino, antes de ele cometer qualquer tipo de assassinato, primeiro ele maquina no seu coração, presta atenção, olha aqui. Primeiro ele maquina no seu coração, o assassino, em tirar a vida de uma pessoa, para depois ele ir tirar. Mas o primeiro passo é ele maquinar dentro do seu coração. O que difama a mulher do próximo, ele já arquitetou, ela já arquitetou no seu coração. Então o coração é a fonte ali dos sentimentos e nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Cuidado com o nosso coração.
O nosso coração provém de muitos sentimentos. E o nosso coração não pode projetar planos perversos. Cuidado com as mídias, aquilo que está te influenciando nas mídias sociais. Às vezes você é um servo do Senhor, você fala coisas que não é para você falar, que as pessoas estão vendo, e você profere palavras de ódio, palavras que maquinam perversidade diante das pessoas, e as pessoas têm você como referência. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso Deus detesta. O texto está falando sobre isso. E nós precisamos, como servo do Senhor, acordar. Cuidado com esses sentimentos que animam o seu coração. Você não pode ser alguém que é influenciado apenas porque alguém falou algo no seu coração. Falou algo para você. Cuidado. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos enxergar a realidade. Então, essa quarta coisa que Deus condena é o coração que trama projetos iníquos. O que está planejando no seu coração? Talvez o seu coração esteja planejando. No seu coração você planeja muita coisa. Você quer ser bem sucedido. Você quer ter muito dinheiro. Você quer ser rico. Você quer ser isso. Você quer fazer acontecer. Mas muitas vezes no seu coração não projeta ser um servo do Senhor fiel. Muitas vezes no seu coração não tem espaço. Você não projeta no seu projeto de vida em ser um servo do Senhor fiel, em cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para você. Você projeta ser um grande profissional. Você projeta ter muitas posses. Você projeta ter muitas coisas, mas não projeta ser um servo do Senhor. E muitas vezes sofremos com isso. Mas se tem uma coisa que Deus detesta, é quando nossos corações fazem planos perversos. Às vezes a gente maquina na própria igreja contra a vida das pessoas. Se aquelas pessoas que estão trabalhando na igreja não for do meu rol de amigos, não for do meu agrado, ela não está fazendo o que eu gostaria que fizesse, então eu não vou apoiar esse trabalho, eu não vou fazer, eu não vou. Cuidado com isso. Isso é uma perversidade diante da obra do Senhor. O Senhor não te chamou para isso. Independente de qualquer coisa, o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para servir. Se tem um título que Deus deu para todos nós ali na igreja, é servo. Você é servo. Você é servo. Então você já tem seu título. Sirva. Você já tem seu título. Sirva. Cuidado com esse coração que faz plano perverso. E aqui eu quero falar a quinta coisa agora. A quinta coisa está também no versículo 18 agora. Versículo 18, eu quero falar sobre a quinta coisa, que é o pé. Pés que se apressam para correr para o mal. Pés que se apressam para correr para o mal. O versículo 18 diz assim: corações que fazem planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Muitas vezes nós damos, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer aqui para você agora. Muitas vezes nós damos passos para arruinar a nossa própria vida. Muitas vezes nós fazemos coisas na nossa vida que são passos errados, porque nós queremos que Deus ele mude ou molde as nossas escolhas ao nosso favor. E eu quero te dar uma má notícia. Deus ele não vai fazer isso. Ele não vai moldar as suas decisões ou as decisões dele a seu favor. A vontade de Deus ela já está estabelecida. Ela vai continuar. E você deve seguir a vontade de Deus. Não você querer que Deus molde a vontade dele aquilo que você quer. Então você tenha cuidado. Tenha cuidado com os passos que você vai dar para você não arruinar a sua própria vida. Cuidado com os passos, as decisões que você vai tomar para você não arruinar a sua própria vida, nem a vida da sua família, das pessoas que dependem de você, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, da sua família.
Cuidado, porque você mesmo pode arruinar a sua própria vida. Muitos desses passos que nós damos de forma incorreta, nós arruinamos a nossa vida, ou então a vida do nosso próximo, ou de pessoas que dependem de nós. Olha aqui uma coisa interessante. Às vezes nós só pensamos em nós, mas tem pessoas que é como um efeito dominó. Uma atitude que nós tomamos recai sobre essas pessoas. Uma atitude que um pai toma recai sobre a esposa, sobre os filhos, sobre tudo. Uma atitude que a mãe toma recai também sobre o marido, sobre os filhos. Uma atitude que o filho toma recai sobre a família. Então nós devemos ter muito cuidado relacionado a isso. Ou você também está gerando na vida das pessoas problemas seríssimos, trazendo para a vida dela discórdias, problemas, dificuldades. Tem pessoas que não querem mais ir para a igreja porque não se sentiram bem na igreja. Talvez por uma palavra que ouviu, um olhar mal proferido, uma palavra maldita em um momento não favorável, acabou prejudicando a vida das pessoas. Então eu quero dizer para você, pés que se apressam para correr para o mal, isso Deus abomina, Ele detesta isso. Cuidado, nunca leve informações inadequadas, informação de discórdia para a vida das pessoas. Não maquine contra o seu próprio exército. Hoje em dia nós sofremos com isso. Às vezes o povo de Deus, eles disputam entre si, o próprio exército disputando entre si. Pessoas que falam da sua própria congregação. Pessoas que falam e não fazem nada. Então cuidado com isso. Aquilo que você pode fazer pode arruinar a vida e um projeto de alguém. A palavra proferida, a discórdia, pode arruinar a vida do próximo. Então eu quero, nessa noite, dizer para você isso. E aqui eu quero dar uma palavra de consolo para você. Não escute palavras negativas a seu respeito. Não receba isso na sua vida. Talvez você pode ter escutado de alguém palavras negativas, que você não consegue, que você não tem condição, que você não é capaz, que você não é referência, que você é isso. Não aceite isso. Não aceite esta palavra. Não aceite essa palavra negativa. Fique sem escutar, não traga isso para seu coração. Não traga isso para sua alma. Não traga isso para sua alma. O Senhor te chamou para você crescer. Mas infelizmente, tem pessoas que carregam a bagagem da sua vida, os seus sofrimentos, as causas, a doença da alma, e não permite com que o Senhor trate, cure a vida dessas pessoas, e elas carregam isso constantemente e acabam disparando a todo momento, em todos os lugares, falando coisas que não é para falar, fazendo coisas que não é para fazer, torcendo pela derrota da vida das pessoas, e infelizmente isso tem acontecido. E esses pés que se apressam para correr para o mal, é isso. Cuidado com as decisões que você também toma, ou que você pode tomar, e que podem prejudicar a sua própria vida. A sua própria vida e a vida da sua família. E, consequentemente, a vida da sua igreja. Consequentemente, os projetos de Deus para você. Eu quero dizer para você, se Deus te colocou onde você está, floresça ali. Floresça. Se Deus te deu, se Deus te colocou ali, seja referência. Floresça nesse lugar. Frutos nesse lugar. Se você não consegue dar fruto,
Peça ao Senhor que Ele vai lhe ajudar a você florescer naquele lugar. E agora eu quero falar sobre a sexta coisa. A sexta coisa. A sexta coisa que eu quero falar para você. Sexta coisa que Deus detesta. Está aí no texto, no versículo 19. Sexta coisa que Deus detesta é testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. Está escrito aí, testemunha falsa que profere mentira. Olha aqui novamente, eu falando sobre mentira. Deus, ele não se agrada de mentira de verdade. Deu para perceber? Ó, Deus detesta mentira de verdade. Eu novamente falando de mentira. A mentira é destacada aqui como algo que Deus realmente detesta. Deus não se agrada do mentiroso. Deus não se agrada daquele que ama e pratica a mentira. A mentira não vem de Deus. A mentira vem de Satanás. A mentira não vem de Deus. A mentira vem do diabo. João capítulo 8, versículo 44. Depois você lê. João 8, 44. Você vai perceber. Nós devemos fugir da mentira. Testemunha falsa que profere mentira. Fuja da mentira. Fuja da aparência multiforme da mentira. Aquilo que a mentira pode lhe proporcionar. Você sabe quais são as aparências multiformes da mentira? Ó, hipocrisia. Deu para entender? Hipocrisia. As invenções. As coisas que as pessoas falam. Os aumentos. Sabe aquela pessoa hipócrita que diz que é e que na verdade não é? São pessoas hipócritas. Isso são as multiformes da mentira. Pessoas que são hipócritas. Deus não se agrada disso. Pessoas que ficam inventando coisas que não existem, inventando coisas em referência a outras pessoas. Fulano falou isso de mim, você não viu, você não falou nada, fica inventando para se fazer de doente e muitas vezes não está mais servindo ao Senhor e não crescendo no reino de Deus. Então essa multiforme aí da mentira, isso atrapalha da vida das pessoas como pessoas hipócritas, pessoas que ficam inventando as coisas, aumentando coisas. Um problema que pode ser resolvido de forma pequena fica aumentando. Meu irmão, a sua igreja precisa de você. Não fique desejando nem valorizando a igreja dos outros, não. Valorize a sua. Deus, ele te chamou para esse projeto. Esteja pronto, floresça naquele lugar, valorize a sua igreja. Não fique querendo fazer algo de ficção para a sua igreja, inventando coisas que não existem. Deus, ele detesta isso. Ele não se agrada disso. Ele não se agrada da mentira. Deus, ele não se agrada. Então fuja da mentira, fuja dessa multiforme aparência da mentira, caia fora da hipocrisia, não seja hipócrita, seja alguém verdadeiro, viva a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Viva essa verdade. E aqui eu quero encerrar falando agora sobre a sétima coisa, que está no texto. Testa que está no texto aqui no versículo 19. Nós vamos orar pelas nossas vidas. A última coisa que Deus detesta está no versículo 19, que diz assim: testemunha falsa que nós falamos agora, que profere mentiras, tem uma vírgula, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Está escrito em Provérbios: o que semeia discórdia entre os irmãos. Então, a sétima coisa que Deus detesta, abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quando nós começamos a ler esse texto, o texto vai dizer que tem 6 coisas que Deus aborrece, e a sétima ele abomina. Essa daqui, que nós vamos falar agora, a última, Deus, ele abomina.
Ou seja, ele abomina. Abominar é separar o que Deus uniu através da morte com seu Filho Jesus Cristo. Então isso é abominável aos olhos do Senhor. Aquele que semeia contenda entre os irmãos é abominável aos olhos do Senhor. Não é eu que estou dizendo, está escrito, eu estou em Provérbios 6, de 16 a 19, eu estou no versículo 19. Abra sua Bíblia e veja. Isso aí Deus abomina. Parece ser melhor alguém que faz, até mesmo comete prostituição da esquina, do que aquele que semeia palavras de derrota, aqueles que semeia dissensões no meio da igreja, no meio dos irmãos. Então eu quero dizer aqui para você, quero chamar a sua atenção, você que é crente em Jesus Cristo, você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, não sei. Eu sei que Deus te trouxe aqui para falar isso para você. Cuidado, se você está sendo aquele que semeia discórdia entre os irmãos, você está sendo abominável aos olhos do Senhor. Você está sendo abominável aos olhos do Senhor. Então não semeie discórdia entre os irmãos. Valorize o seu povo. Valorize o seu irmão em Cristo Jesus. Deus te trouxe aqui para falar isso para você. São 7 coisas que Deus detesta. Se você é servo do Senhor, você é servo de Deus, você não vai querer ter uma vida vivendo de acordo com aquilo que Deus detesta. Deus, ele detesta essas coisas. Não seja aquele que semeia. Não tenha um coração altivo, não se ache muita coisa. Não valorize a mentira. Não derrame sangue inocente, está aqui escrito. Mas também não seja aquele que semeie contenda entre os irmãos. Não seja isso, porque é abominável aos olhos do Senhor. Então eu quero encerrar esta live falando sobre isso. Deus, que Ele tenha misericórdia de nós. Eu comecei essa live lendo o Salmo 117, dizendo que nós devemos louvar a Deus pelas suas misericórdias. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse as suas misericórdias, o que seria de nós? O que seria de nós? Por isso que nós devemos louvá-lo, por isso que nós devemos exaltá-lo, nós devemos bendizer a Ele, por causa da sua misericórdia. Porque quando a gente vê uma mensagem dessa e nós fazemos praticamente uma autópsia, sabe o que é autópsia? Nós fazemos praticamente uma autópsia da nossa vida e olhamos para dentro de nós e nós começamos a enxergar muitos problemas que nós temos, que nós precisamos tirar. E o Senhor te trouxe aqui, sabe para quê? Para falar isso para você. Olha, tem coisas que você está fazendo que é abominável aos meus olhos e que eu não me agrado. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus, ele tenha misericórdia de você. Eu quero orar pela sua vida nesta hora e quero pedir a Deus que ele tenha misericórdia de nós. Você pode orar comigo agora? Você que está nessa live, você que está ouvindo essa palavra, vamos orar juntos nessa hora em nome de Jesus? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida das pessoas que estão aqui, por aqueles que o Senhor trouxe para essa live, aquele que o Senhor trouxe para ouvir esta palavra. Aquelas pessoas que estão aqui, Senhor, são apenas aquelas que precisavam ouvir esta palavra, porque o Senhor trouxe essas pessoas, porque o Senhor queria falar ao seu coração, e eu tenho certeza que o Senhor falou, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, que o Senhor modifica, Senhor, a vida do homem. Ó Deus, que o Senhor seja a nossa referência. Se tem algo na nossa vida que nós estamos fazendo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a vencermos isso, Senhor. Que possamos viver uma vida tão somente para te agradar. Tira de nós o coração orgulhoso, Senhor. Tira de nós a palavra perversa, o pensamento que derrama o sangue inocente. Tira
nós a palavra mentirosa, Senhor. Aquele que comete contenda, Senhor. Aquele que atrapalha a vida do seu irmão, que traz desunião na vida das pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e tire isso de nós. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo. Repreende toda ação do inimigo. Tudo aquilo que não vem do Senhor, meu Deus. Tudo aquilo que porventura tenha sido lançado, caia por terra em nome de Jesus. E que teu povo tenha vitória para a glória do teu nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Que Deus ele possa continuar trabalhando a vida de vocês. Eu quero agradecer aqui a presença das pessoas que estão conosco, né? Nesta live, agradecer a presença de todos que estão aqui. Nós temos aqui algumas pessoas que estão participando conosco, né? Eu estou vendo aqui a referência, o irmão Nerivaldo, Ney está aqui, família Rodrigues, nós temos muita gente, né? Algumas pessoas, Beth está aí, Beth de William está aí, muito bem, Beth, Deus abençoe você. Irmã Rosemary está aqui conosco também, irmã Ney, Bernardino, Tatiane, Benilton, Mundico tá aí, Mundico, tô vendo Mundico aí. Deus abençoe a vida de Mundico, a família de Rose, Vinícius, Jorge Damião, Alessandra, minha irmã, Deus abençoe você. Irmãos, eu quero dizer para vocês, ó, na terça-feira nós tivemos um encontro maravilhoso com os irmãos aqui da PIB Fazenda Grande 4, foi algo maravilhoso, que Deus abençoe a vida de vocês. Lucinha tá aí, Deus abençoe. Lucinha, Deus abençoe você. Lá na Chapada Diamantina. Eu vou aí, viu, Lucinha? Deus abençoe você. Cledinaldo também está conosco de Cajazeira 6. Os irmãos, a irmã das Neves está aí. Eu vi Fabiana também, aí. Fabiana, Deus abençoe. Luciano, meu irmão, Deus abençoe você. Nós estamos orando por Rosângela, né? Nós estamos orando por Rosângela, graças a Deus ela já está em casa. Eu tenho também uma boa notícia, Vitor, né, nosso cunhado aqui, né? Deus abençoe a vida de Vitor, está se recuperando. Nós oramos por Vitor no meio dessa semana e eu tenho certeza que Deus está cuidando da vida de Vitor, de Suelane, da vida de Vitor Hugo. Que bênção, Deus abençoe você. Sim, mas está dizendo que amanhã é aniversário de Jeane. Que bênção, hein, Jeane? Deus abençoe, viu? Que bom, Deus abençoe você, Jeane, parabéns pelo seu aniversário, que Deus possa estar abençoando a vida de você. Vem coisa boa daí, boa, viu, Simas? Vem coisa boa. O irmão Cledinaldo está aqui também, né? Deus abençoe você. Minha querida tia Sandra Sinali está aí conosco. Que bênção da irmã Sandra. Sandra, Deus abençoe você, viu? Você é bênção. Irmã Sueli, minha sogra querida. Irmão Raimundo, pastor Raimundo Muniz está aí conosco, Suelane, Ney, um grande abraço. Tem outras pessoas que estão aqui também, Monique, né? Outras pessoas da nossa igreja, quem mais? Ezequiel, George, tem muita gente aqui conosco nessa noite. Irmã Edinalva, eu quero agradecer aos meus irmãos, meus tios que estão aqui, minha tia Berenilza, meus tios, né, Bernardino, Tatiane, né, minha tia Nalva, que está aqui, Iranildes, Benilton, todos os meus tios, meus parentes que estão aqui conosco, vocês são especiais demais para mim. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida agora em nome de Jesus. Coloca a tua mão assim, ó. Coloca a tua mão assim, aí no seu telefone. Isso. Coloca a tua mão assim. Eu vou abençoar a sua vida agora em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, amém, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre com todos vós. Amém. E de qual modo com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, todos dizem amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a vida de vocês. Estou vendo Karine aqui, Karine, Jorge, irmã Beré, Verena, irmão Adélcio, tá todo mundo aí. Deus abençoe vocês. E no próximo domingo nós estaremos às 18h30 aqui no Instagram e também no nosso canal no YouTube, falando sobre superando os seus medos. Divulgue isso, chame as pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração da vida das pessoas. Um abraço aí, Natan, viu? Natan, irmã Rai,
Irmã Rai tá aí. Irai, irmã Irai tá aí, meu irmã Irai. Deus abençoe. Um grande abraço em cima, Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Guri tá aí. Deus abençoe, Guri, viu? Guri agora é papai, Guri agora é papai. Deus abençoe, um grande abraço. E aí?